Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma simples página com um componente aqui de navegação, com alguns links, né, para as páginas de início, loja, sobre e contato da página. E nós temos esse botão aqui de fechar, que quando clicado, ele vai esconder a informação aqui desse componente de navegação. E se eu clicar nele novamente, ele vai exibir os links de navegação. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar, eu tenho aqui o meu editor de código, é o VS Code, e nele eu tenho uma pasta chamada Navegação Animada. É dentro dessa pasta que nós vamos escrever o nosso código. Para começar, eu vou criar um arquivo chamado index.html. Eu vou digitar ponto de exclamação, vou apertar Enter para que me seja oferecido essa estrutura aqui, né, de página HTML. Em seguida, para o título da página, eu vou escrever navegação animada. E aqui dentro do corpo eu terei um componente nave, que vai ser o componente de navegação da página, né? E ele vai ter uma classe igual a ativo e um ID igual a navegação. E dentro desse componente nós teremos uma lista não ordenada, ou seja, um elemento UL. E dentro desse elemento L nós teremos 4 itens, né? Que é a tag LI. Cada um desses itens vai ter o elemento A dentro deles, que serve para criar links. E aí, o link aqui, que vai ser o valor do atributo href, não vai ser um link de verdade. Eu vou colocar aqui simplesmente o símbolo cerquilha. Que aí quando o link for clicado, né, ele não vai ser... o usuário não vai ser redirecionado para lugar nenhum. O propósito aqui do nosso projeto é simplesmente mostrar como criar o componente com aquele efeito de ativar e desativar, exibindo ou escondendo as informações, né? Portanto, esse primeiro link vai ter o texto início, e aí eu vou copiar aqui e vou mudar somente o texto que é exibido. Para o segundo link vai ser loja, para o terceiro vai ser sobre e para o quarto vai ser contato. Em seguida, abaixo dessa lista não ordenada, eu vou ter um botão com a classe ícone e com ID alternar. Em seguida, dentro desse botão, nós teremos duas divs. Ambas terão a classe linha. Entretanto, a primeira div vai ter a classe linha 1 e a segunda div vai ter a classe linha 2. Essas aqui serão as linhas do botão, né, que vai ter o efeito o efeito giratório que a gente viu na demonstração. Portanto, agora eu tenho aqui a minha estrutura, né, HTML pronta, é somente isso aqui. Deixa eu diminuir o zoom um pouco. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, agora aqui na minha pasta, eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. E dentro desse arquivo, nós vamos definir os seguintes estilos. Primeiramente, eu vou selecionar todos os elementos da página através do asterisco e vou definir box sizing igual a border box para que a borda e o padding dos elementos sejam incluídos no cálculo da altura e da largura. Em seguida, para o corpo da página, eu quero definir a cor de fundo como sendo a cor branca. E aí, eu quero conectar, vamos conectar esse arquivo estilo CSS com o nosso arquivo HTML, especificando que o tipo de relação é style sheet. Espera aí, Siri. Calma aí. Tive que desligar meu celular, porque a IA tá me ouvindo aqui falando. Então, e o arquivo que eu quero conectar se chama estilo.css. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, para poder visualizar aqui no navegador, né, nós temos que ativar aqui a extensão Go Live.
ou melhor, Live Server, né? Go Live é o nome do botão aqui. E aí eu vou pegar esse endereço que foi aberto e vou colocar ele aqui no meu navegador preferido. Portanto, agora nós temos aqui os elementos da nossa página, que são esses elementos aqui. O botão aqui ainda não tem as duas barras, né, as duas linhas, porque no momento são apenas divs vazias, mas com CSS nós vamos estilizar. Portanto, agora, deixa eu fechar aqui. Portanto, agora eu vou definir o seguinte. Eu defini a cor de fundo como sendo branca, né? Só que eu vou definir uma segunda propriedade aqui que vai sobrescrever essa cor de fundo branca. Essa propriedade ela se chama background image. E aí, para essa imagem de fundo, né, background significa fundo, image significa imagem, eu vou definir um valor que vai ser um efeito gráfico, né, que nós chamamos de gradiente. Gradiente é um efeito gráfico em que uma cor ela transiciona para outra cor gradativamente. E aí, para isso, eu vou escrever aqui, ó, linear gradient. Linear gradient seria a pronúncia em inglês. Linear gradient. E aí, o primeiro valor aqui, dentro dos parênteses, que vai ser o argumento, né, para esse comando, né? O primeiro argumento vai ser o sentido desse gradiente, que vai ser para baixo, né, para a parte de baixo do elemento, para a parte de baixo do body. E aí, para isso eu vou escrever aqui, ó, to bottom. To bottom em inglês significa para baixo. O segundo argumento aqui vai ser o valor da cor no início do gradiente. E aí eu vou definir aqui como sendo azul, blue, no progresso 0% do gradiente, ou seja, no início aqui, né, no início do elemento aqui, do body, né, que é todo o corpo da página, é o 0%. O 100% é aqui no final. Então essa é a ideia, né? Como é um gradiente linear em direção para baixo, o 0% é aqui em cima e o 100% é aqui embaixo. Então se eu definir azul no 0% e vermelho, red, no 100%, e salvar esse arquivo, nós veremos isso aqui que a gente acabou de ver. No caso, você vê o efeito de gradiente aqui, né? Mas, no caso, transicionando, né, da cor azul para a cor vermelha, mas está repetindo aqui porque o conteúdo da nossa página, que é esse conteúdo aqui, né, que é simplesmente o elemento nave com esses elementos aqui dentro, ele só tem altura até aqui. E aí, como esses elementos só têm altura até aqui, que é onde tem um botão, né, que seria o último elemento, por assim dizer, como a altura só vai até aqui, o comportamento padrão da página é repetir o body. Então o body meio que se repete para cobrir o resto da página. Para solucionar esse problema, eu posso definir aqui, ó. Eu posso definir, acredito eu, a altura, height, igual a 100% da altura da tela do usuário, do dispositivo do usuário. E, portanto, agora, quando eu salvar esse arquivo, nós veremos que a tela ela foi estilizada dessa maneira, né? Agora o body agora ocupa 100% da altura da tela do usuário e por isso o efeito gradiente ele fica desta maneira aqui, né? De melhor visualização. Só que as cores que eu quero não são essas aqui. Lembra que a parte de cima era branca e a parte de baixo é azul. E olha que interessante, a forma como esse comando aqui, linear gradient, funciona é que nós podemos especificar quantas cores nós quisermos aqui em qualquer valor de progressão de porcentagem aqui do gradiente. Por exemplo, se eu especificar aqui verde, green, quando estiver em 50%, não é um vírgula. Quando estiver em 50%, então nós teremos o azul no 0%, transicionando, né, o efeito gradiente para o verde, que é aqui no 50%, que é no meio, e depois transicionando do verde para o vermelho, que é no 100% aqui, né, que é no final. Portanto, é assim que funciona. Eu poderia ter outros valores aqui, lembrando que vai de 0% até 100%. E aí, o que eu quero definir aqui é o seguinte, eu vou definir essa cor aqui,
que vai ser um tom de cinza bem claro, né? No 0%. Vou definir a mesma cor no 50%. E aí, também no 50%, eu vou definir esse azul aqui e definir ele também quando chegar lá no 100%, no final. E efetivamente o que isso vai fazer será o... Espera aí. Então, a princípio deveria aparecer metade azul, metade branca e metade azul, né? A metade de cima branca e a metade de baixo azul. Deixa eu copiar aqui. Vou copiar meu código aqui. Vamos ver o que acontece. Peraí. Ah, tá. Eu não tinha salvado o arquivo, é isso mesmo. Portanto, agora nós temos aqui do 0% até o 50% ele é esse cinza, né? E depois do 50% até o 100% ele é o azul. Em seguida, eu vou definir aqui, eu vou importar uma fonte aqui em cima e vai ser essa fonte aqui, ó. Eu vou simplesmente colar a linha de código que importa essa fonte aqui lá do Google, né? É isso. E aí eu vou definir aqui, ó, font family, família de fontes, igual a fonte mule, que é essa fonte que nós acabamos de importar, né? E se ela não estiver disponível, eu quero a fonte estilo sans serif que estiver definida como padrão. Portanto, agora nós temos essa fonte aplicada aqui aos links da navegação. Em seguida, eu quero modo de exibição flex, alinhar itens, centro, justificar conteúdo, centro, e margem 0. Eu vou salvar esse arquivo. E, portanto, agora nós temos os elementos dentro do body, que são esses elementos aqui, centralizados aqui no meio da tela por conta destas regras aqui. Em seguida, para o elemento nave, eu vou definir o fundo, background color, cor de fundo, igual a branco. Vou usar o código para branco. Eu quero espaçamento pairing igual a 20 pixels. A largura, width, eu quero 80 pixels. Modo de exibição, eu quero flexível. Alinhar itens, eu quero centro. Justificar conteúdo, eu quero centro. Curvatura das pontas, né? Eu quero que seja 3 pixels. Sombreamento de caixa do elemento, box shadow. Box é caixa, shadow é sombreamento. Eu quero deslocamento de 0 pixels para a direita, deslocamento de 2 pixels para baixo. Espalhamento da sombra igual a 5 pixels. E aí para a cor da sombra eu quero que seja a cor preta, ou seja, 000 valores de 000 quantidade de vermelho, verde e azul. E aí para a opacidade eu quero 0.3 de opacidade. E aí quando eu salvar, nós veremos esses estilos sendo aplicados. Em seguida eu quero transição de efeitos para o efeito referente à largura do elemento, ou seja, width, para a propriedade width, né? Que é essa propriedade aqui, ó. Quando ela for alterada, né? Vai ter um efeito de alteração indo de 80 pixels para um tamanho menor. E aí vai ter uma transição. Não vai ser uma alteração de largura de forma repentina, né? Vai ter uma progressão, vai ter um efeito aplicado. A duração vai ser 0.6 segundos e vai ser uma progressão linear. E além disso, eu quero transbordamento de elementos no eixo X, que é o eixo horizontal. Eu quero hidden, escondido. Eu vou salvar esse arquivo. E aí,
daqui a pouco, quando a gente for ver o efeito, quando a gente for criar o efeito de expandir ou não o componente de navegação, quando ele tiver com tamanho pequeno para esconder os itens, por conta dessa propriedade aqui, overflow x, transbordamento no eixo x, os ícones, os links eles vão ser escondidos, porque eles vão transbordar para fora do componente. É isso que vai acontecer. Em seguida, para o elemento nave que tiver a classe ativo, nós queremos largura width igual a 350 pixels. E por fim não, que tem mais alguns estilos aqui. Em seguida, nós teremos para o elemento L que estiver dentro do elemento nave, eu quero modo de exibição igual a flexível. Eu quero estilo do tipo de lista, list style type. Eu quero nenhum, ou seja, eu vou remover essas bolinhas aqui que indicam os itens individuais da lista. Quando eu salvar esse arquivo, nós veremos que as bolinhas não estão mais lá. Nós queremos padding igual a 0, margem igual a 0, largura igual a 0 e transição. Para a propriedade largura, né, width, eu quero que dure 0,6 segundos e eu quero que seja uma transição de efeito linear. Eu vou salvar. Em seguida, eu quero para o elemento L que estiver dentro do elemento nave que possui a classe ativo, eu quero largura igual a 100%. Em seguida, para o elemento LI que estiver dentro do elemento L, que estiver dentro do elemento nave, é isso o que essa regra de seleção aqui indica. Eu quero efeito de transformação, ou seja, transform. E aí eu quero rotação no eixo Y, então eu vou escrever aqui, ó, rotate Y maiúsculo. Eu quero que seja 0 graus. 0 graus de rotação, então não vai ter rotação. Opacidade eu quero que seja igual a 0, ou seja, ele vai ser 100% transparente. E transição para a propriedade transform, eu quero que seja 0,6 segundos e uma transição linear. E para opacidade, eu quero que também dure 0,6 segundos e eu quero uma transição linear. Vou salvar esse arquivo. Para o elemento LI que estiver dentro do elemento L, que estiver dentro do elemento nave que possui a classe ativo, é isso que essa regra de seleção aqui seleciona. Eu quero opacidade igual a 1 e efeito de transformação, eu quero rotação no eixo Y igual a 360 graus, efetivamente fazendo com que o elemento ele dê uma volta, né? Ele vai de 0 graus para 360, é uma volta completa. Em seguida, eu vou definir para o elemento A, que é para um link, né? Que estiver dentro dos elementos UL e nave. Posicionamento, eu quero que seja relativo a si mesmo. Cor do texto, eu quero que seja cor preta. Vou utilizar aqui o código para cor preta. Decoração de texto, eu quero que seja nenhuma. Vai remover o sublinhado ali, né? E margem, eu quero que seja 0 verticalmente e 10 horizontalmente. E para a classe ícone, eu quero cor de fundo igual a branco. Vou utilizar aqui o código para branco. Borda, eu quero que seja 0. Cursor, eu quero que seja ponteiro, quando estiver em cima do ícone, né? Padding, eu quero que seja 0.
Posicionamento, eu quero que seja relativo a si mesmo. Altura, height, eu quero que seja 30 pixels. E largura, width, eu quero que seja 30 pixels. Eu vou salvar. E aí a gente não vê ainda aqui o botão, né? Porque ele está com fundo azul, ele está com fundo branco agora, né? Mas aí a gente vai ter mais algumas regras de estilo aqui que vão cuidar disso. Eu vou ter aqui, ó, para o elemento com a classe ícone que estiver em modo focus, que é um tipo de modo que acontece com os botões quando a gente pressiona o clique em cima dele, eu quero outline igual a 0, ou seja, ele não vai ter uma borda extra que é comum do modo focus. Para a classe linha que estiver dentro da classe ícone, eu quero fundo, cor de fundo, background color. Eu quero que seja esse tom de azul aqui. Altura eu quero que seja 2 pixels. Largura eu quero que seja 20 pixels. Posicionamento eu quero que seja absoluto. Distância do topo. E no caso, esses valores que eu vou especificar aqui para distância do topo e distância da esquerda, que vai ser distância do topo, né, top, vai ser 10 pixels. E distância da esquerda, que é a propriedade left, que vai ser 5 pixels, só funciona se o elemento estiver em modo absolute ou relative. São os únicos valores para... É apenas com esses dois valores para o posicionamento do elemento, que é as propriedades top, left, bottom, que é a distância da parte de baixo, ou right, que é a distância da direita. Só funciona se for position relative ou position absolute. E a diferença é que relative é em relação a si mesmo e absolute é em relação ao topo, é em relação ao canto superior esquerdo do elemento pi. Então, por exemplo, deixa eu remover isso tudo aqui. Vamos ver se... Ó, aqui está o botão, né? Que é esse aqui. Está dentro do elemento nave. Se eu definir aqui posicionamento igual a relative, relativo, e salvar, nada acontece. Mas aí se eu definir aqui, ó, top, distância do topo em relação a si mesmo, igual a 20 pixels, ele vai para baixo. Se eu colocar 30, ele vai mais para baixo ainda, que é a distância do topo relativa a si mesmo, né? Porque está position relative. Se eu removesse esse position relative, não vai acontecer nada. Esse aqui não surte efeito. Nem o top, nem a distância do topo, nem a distância da parte de baixo, que é o bottom, nem o left e nem o right. Nem a distância da esquerda e a distância da direita. Só vai funcionar se for position relative. E aí no caso, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, distância da parte de baixo e passar 30 pixels, ele vai um pouquinho para cima, né? Ele está a 30 pixels de distância da parte de baixo relativo a si mesmo. E aí vai ser o mesmo para right, né? Direita, distância da direita, ou distância da esquerda. Mas aí, se eu definir, ao invés de posicionamento relativo, eu definir como absoluto, absolute, então, deixa eu checar aqui. Então, se eu definir top igual a 0, ele vai ficar no topo do elemento pi dele, né? Que no caso é o nave. Mas aí, como o nave possui... Como o elemento nave possui um padding, né? Que é os 20 pixels, então ele não fica realmente lá no topo, porque o elemento nave possui esse padding aqui, que é o espaçamento no interior do elemento referente aos seus elementos filhos. Se eu comentar isso aqui, para desativar, vamos ver o que acontece.
Aí sim o botão aqui, né, que é esse tracinho azul, ele fica realmente rente ao topo. E aí se eu definir aqui distância da esquerda igual a 0 também, e salvar. Espera aí. Distância da direita, vamos ver. Direita e esquerda. Ou esquerda, left. Ah, então aqui ele não está indo aqui realmente para a esquerda, é porque o elemento de navegação está com display flex. Se eu comentar isso aqui, se eu remover o display flex, então ele fica aqui no topo, né? De qualquer maneira, o que nós queremos aqui é o seguinte: posicionamento absoluto, distância do topo 10 pixels e distância da esquerda igual a 5 pixels. E aí quando eu salvar, ele vai estar posicionado naquele lugar ali. Transição para a propriedade transform. Eu quero que dure 0,6 segundos e quero que seja uma transição de efeito linear. Em seguida, para a classe linha 2, que estiver dentro do elemento com a classe ícone, eu quero distância do topo igual a automático e distância da parte de baixo igual a 10 pixels. E, portanto, nós temos aqui agora a segunda linha sendo exibida ali. E em seguida, eu vou definir para o elemento que tiver a classe linha 1, que estiver dentro do elemento com a classe ícone, que estiver dentro do elemento nave que possui a classe ativo. Então, para ele, eu vou definir aqui um efeito de transformação igual a rotação de menos 765 graus e deslocamento no eixo Y igual a 5,5 pixels. E aí, quando eu salvar, nós vemos que a barra linha 1 possui esse efeito de rotação, né? Quer ver se eu remover? Se eu comentar, ela perde o efeito. E aí, se eu adicionar, repare bem, aqui na linha 1, nós temos o efeito agora de rotação. E eu vou copiar isso aqui, ou melhor, vou escrever do zero. Nave.ativo.ícone.linha 2. Vai ser uma regra de estilo semelhante, entretanto, esse valor aqui para a rotação vai ser um valor positivo. E esse valor aqui no deslocamento no eixo Y vai ser um valor negativo. Vou salvar esse arquivo. E aí parece que nada aconteceu, mas talvez porque eu não coloquei o nome certo. Linha 1, linha 2. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu checar aqui. No caso... aqui está faltando pixels. Portanto, agora nós temos esse efeito aqui no botão, né? Vamos criar agora o nosso código JavaScript e vai tornar esse botão aqui interativo, né? Se eu clicar aqui, nada acontece. Eu vou criar um arquivo aqui, chamado script.js. E aí, nesse arquivo, eu quero selecionar o botão alternar, que vai ser esse botão aqui, e eu quero selecionar o próprio componente de navegação. Para fazer isso, eu vou selecionar o documento da página, que possui o método getElementById. Eu vou selecionar o elemento que possui o ID alternar e vou atribuir isso a uma constante chamada alternar. Essa constante alternar representa o botão aqui de alternar. E em seguida, eu vou selecionar
através do ID. Vou selecionar através do ID navegação o componente de navegação. E aí, eu quero atribuir um detector de eventos ao botão alternar para detectar o evento clique, e quando ele for detectado, nós queremos alternar essa classe aqui ativo no elemento navegação, né? Então, para isso, eu vou escrever aqui, ó, alternar add event listener. O evento é do tipo clique e a função que eu vou chamar aqui só vai ter uma linha, então não precisa de chaves. E aí eu vou selecionar aqui o elemento, o componente de navegação, né, nav, que possui a propriedade classList, lista de classes, que possui o método toggle, que é um método que nos permite alternar o valor de uma classe. Se a classe existe no componente, ela é removida. Se ela não existe, ela é adicionada. E a classe que eu quero alternar aqui é a classe ativo. Eu vou salvar esse arquivo. E agora, vamos cruzar os dedos. Se eu clicar aqui no botão... não funciona, porque eu não conectei esse arquivo script.js com o nosso arquivo HTML. Portanto, aqui no final do arquivo HTML, antes de fechar a tag body, depois que todos os elementos já foram criados, eu vou conectar o meu arquivo JavaScript. E eu estou conectando ele aqui porque eu quero ter certeza que os elementos já existem, né? Para não acontecer nenhum bug na hora de selecionar os elementos. Portanto, eu vou especificar aqui que o nome do arquivo é script.js. Eu vou salvar esse arquivo. E agora vamos cruzar os dedos novamente. Vou clicar aqui no botão e nós vemos o navegador expandindo ou contraindo, dependendo do modo em que ele está. Portanto, esse foi o nosso projeto de navegador animado, né? Navegação animada. E eu vejo vocês no próximo tutorial.